assim. Filipenses 2, 19 a 30. Sentados como nós estamos, se você quiser ler na sua Bíblia, fique à vontade. Eu vou ler aqui na minha e vou passando para que vocês possam acompanhar na projeção. Paulo diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem, deixa eu ver se está tudo certo aqui, até o 24. Portanto, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Aí o texto prossegue, e o apóstolo Paulo diz: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando virem novamente, fiquem alegres. Eu não sei se eu estou na tristeza. Próximo. Por isso, logo o enviarei, para que quando virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Até aqui. Que Deus abra o nosso coração, o nosso entendimento, para aprender da palavra. Permita-me colocar aqui um ponto que é importante, para a gente fazer uma visão contextualizada da razão de Paulo citar Timóteo e Epafrodito a essa altura da carta. O capítulo 2 é um capítulo muito importante. Paulo vai falar da humildade cristã e da importância da gente aprender a viver na convivência interpessoal, sabendo que algumas pessoas podem abusar dos relacionamentos, querendo buscar os seus próprios interesses, querendo mandar nos outros, querendo impor as coisas para os outros. E Paulo, quando ele inicia o capítulo 2, ele dá algumas recomendações. Eu vou citar uma aqui. Ele diz: mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. No versículo 5, ele introduz um exemplo de tudo que ele estava dizendo. Como é que você deve se relacionar? Como é que você deve viver com o outro? Qual é a forma? E ele pega o exemplo de Jesus. Ele vai dizer: tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí começa a falar do que Jesus abriu mão para poder vir à terra, por amor a nós. E quando ele traz o exemplo de Cristo, nós ficamos assim, abalados, porque é um preço alto que ele pagou para nos salvar e para relacionar com a gente. Então o exemplo de Cristo é colocado. Aí o versículo 12 até o versículo 18 foi o alvo da nossa reflexão no domingo passado. Paulo vai nos alertar sobre a importância então de viver como estrelas no universo, no mundo decaído, no mundo pecaminoso. Como é que nós devemos viver e conviver com os nossos irmãos? Aí aqui, é isso que eu quero que você preste atenção.
Ele havia colocado o exemplo de Jesus Cristo, de alguém que é humilde, de alguém que busca os interesses dos outros, de alguém que não está procurando vaidade alguma, que não está querendo impor nada a ninguém. Jesus é o exemplo dos exemplos. E a gente pode ficar assim, mas esse exemplo é muito alto, eu nunca vou alcançar, nunca vou atingir. É por essa razão que, no meu entendimento, Paulo traz Timóteo e Epafrodito como dois exemplos de dois homens de Deus que mostram como se deve amar, como se deve servir a Deus, como se deve servir ao próximo. Aí ele traz um exemplo humano, um exemplo de pessoas da convivência dos filipenses, para dizer, olhem o exemplo destes homens, veja como você pode aprender por meio deles. Então nós hoje vamos falar de pessoas que têm um viver exemplar, que miram em Jesus e que, aprendendo com Jesus, passam também a refletir no seu dia a dia como se deve viver e como se deve, sobretudo, se relacionar com os outros. E eu vou falar a princípio de Timóteo. Timóteo é um jovem muito importante na vida de Paulo. Quando a gente estudou Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Paulo está fazendo a segunda viagem missionária. Ele vai para a Galácia e ali ele encontra em Listra e em Derbe. É provável que ele tenha nascido em uma dessas duas cidades. Ele encontra Timóteo, um jovem adolescente entrando na sua juventude, e ele passou a segui-lo na sua segunda viagem missionária e também na terceira viagem missionária. Paulo seguia Timóteo? Não, Timóteo seguia Paulo, é o contrário. E ele entra como alguém com sangue jovem, alguém jovem para acompanhar Paulo, que já estava chegando nos seus 40, 50 anos de idade, na segunda viagem missionária. E Paulo vai falar algumas coisas aqui de Timóteo que são muito interessantes. E a gente deve aprender com o exemplo de Timóteo. Ele é tão importante que Paulo cita em 5 cartas, saudando as igrejas, incluindo Timóteo como alguém que estava com ele, saudando as igrejas. Você vai encontrar Timóteo sendo citado em 1 e 2 Coríntios. Você vai encontrar Timóteo sendo citado em 1 e 2 aos Tessalonicenses. E também em Hebreus. Paulo escreve 2 cartas a Timóteo. Se você for lá para o final do Novo Testamento, você vai encontrar a primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo. Então é alguém muito presente, um estudioso da Bíblia disse que ele foi um sucessor de Paulo nas igrejas entre os gentios, e tinha essa importância para Paulo e para a igreja. Daí a razão de Paulo pensar Timóteo como exemplo. E ele tinha o desejo de enviar Timóteo para a igreja de Filipos, para alegrar o coração daquela igreja, e ele ser um pastor por algum tempo no meio daqueles irmãos. E Paulo fala algumas coisas de Timóteo que eu quero chamar a sua atenção. Paulo vai dizer que ele se destacava entre os melhores. Timóteo não era alguém acomodado, era alguém que queria ser uma pessoa que pudesse ser referencial para os demais. E no versículo 19, nós vamos encontrar Paulo dizendo algo muito interessante a respeito dele, quando diz que ele, Paulo, desejava enviá-lo, e dizia assim no versículo 20, não tenho ninguém que, como ele, tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Então Paulo percebeu que ele se destacava pela sua vida, pelos seus interesses, pela sua dedicação. Era alguém que estava ali em destaque, não era alguém que estava no anonimato, era alguém que queria fazer diferença onde estava, com as pessoas com as quais se relacionava. Então a primeira coisa que eu vejo a respeito de Timóteo, ele se destaca entre os melhores e revela, em segundo lugar, interesse sincero pelos outros. A palavra interesse, tem um candidato que chama interesse, não é? O Ciro chama, eu brincava até. Eu sempre tive dúvida com relação a essa palavra.
Sem interesse, eu falo interesse. É, interesse. As pessoas falam interesse. Interesses. O Ciro Gomes chama interesse. O interesse, você tem que ter interesse por alguma coisa na vida, mas a gente pode estar tendo interesse financeiro demais, a gente pode ter interesse de mandar nos outros, a gente pode ter interesse narcisista, a gente pode ter interesse no nosso bem-estar e nunca pensar no outro. Alguém que se importa com o outro, que estende a mão, que tira a sua blusa, que tira a sua sandália, que estende a mão ao aflito, essa pessoa é nobre. E Paulo destaca Timóteo como aquele que tem interesse pelo bem-estar da igreja de Filipenses. Cada vez raro esse tipo de pessoa, que pensa nos outros, que se doa, que se importa. Então era alguém que se destacava entre os melhores. Segundo, revela seu interesse sincero pelos irmãos e tem interesse por Jesus na sua arrancada e no seu final. É alguém que está vivendo interessado pelo reino de Deus. A gente vê isso claramente no versículo 21, quando Paulo vai dizer dele: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Timóteo era alguém que buscava os interesses de Jesus Cristo. E eu vou fazer aqui uma troca. O versículo 21, ele reflete no versículo 20. No versículo 20 diz que ele tinha interesse pelos irmãos. E eu vou concluir. Ele só tinha interesse pelos irmãos porque ele tinha interesse por Jesus Cristo. É o nosso amor por Jesus, é o nosso relacionamento com Jesus e por Jesus que nos faz olhar para o próximo, para o outro. Caso contrário, eu vou só pensar em mim, nos meus interesses particulares, mundanos, terrenos, e não exercer a minha espiritualidade da forma que deve ser. Ele vai dizer também no versículo 22 que Timóteo é alguém aprovado na vida. É alguém que aprendeu com a luta, com o sofrimento e passou por ela, segurado na mão de Deus e com fé. É interessante quando a gente lê de novo, que está no versículo 24. Confiado no Senhor. Deixa eu ver aqui no capítulo errado. 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Há duas verdades aqui, que revelam muito sobre Timóteo. O trabalho, a dedicação revelou que ele era alguém preparado e aprovado para servir a Deus e servir o próximo. E outra coisa que eu quero destacar é o espírito filial desse jovem pastor que se relacionava com Paulo nessa relação de ver Paulo como um pai e ele ser tratado como um filho. É essa experiência de um filho que sempre quer aprender, que mostra que a índole desse homem, a verdadeira qualidade e envergadura desse servo de Deus revela que ele estava pronto a ser exemplo para mim e para você. E a gente precisa buscar isso no nosso viver. Paulo traz o exemplo de Timóteo, que tem no nome, né, Timô, que significa honra, e Tel, Deus, honra a Deus. O nome de Timóteo é aquele que honra a Deus. E a gente pega a forma que Paulo descreveu Timóteo e descobre que, de fato, um tipo de vida dessa honra a Deus. Timóteo não só tem Deus no nome, Timóteo tem Deus na sua própria vida. E como um filho, demonstrou cuidado por Paulo, demonstrou dedicação, demonstrou amor, demonstrou respeito. É isso que um filho verdadeiro faz. Então, quando a gente olha para Timóteo, a gente tem um exemplo que aponta para Cristo também. Você sabe que Jesus desenvolveu muito bem essa relação filial com o Pai. Quantas vezes, principalmente no Evangelho de João, Jesus vai ter aqueles momentos de oração com o Pai, vai chamá-lo de Pai. Ele vai revelar suas necessidades, o seu desejo de obedecê-lo, porque ele se via como filho. Aí depois Paulo introduz a figura de Epafrodito como um segundo exemplo a ser referencial para nós.
de um homem abnegado que coloca a sua própria vida em risco, tanto é que ele quase morreu. Paulo não chega a dizer que tipo de doença ou de acidente que esse homem sofreu quando ele saiu de Filipos para vir a Roma. É uma viagem longa. Nós estamos, pena que eu não tenho um mapa aqui para mostrar para vocês. Filipos é hoje no país que nós chamamos hoje de Grécia. Na parte superior da Grécia era que ficava a cidade de Filipos. E dali ele tem que ir para Bota. É uma viagem de mar, uma parte em terra, outra parte no navio, para chegar até Roma e dar uma assistência financeira a Paulo. E Epafrodito faz isso, e no caminho e na chegada ele adoeceu, uma doença praticamente mortal, e Deus preservou sua vida, e ele agora estava prestes a voltar para abençoar os seus irmãos das suas cidades, os seus concidadãos. Epafrodito significa simpático, uma pessoa encantadora. E quando a gente lê sobre ele, a gente vai ver que o nome dele estava de alguma forma encarnado na sua forma de ser, na sua forma de viver, na sua forma de relacionar. E aqui Paulo traz alguns títulos sobre ele, Epafrodito, que são muito importantes de se mencionar e tirar lições. No versículo 25, deixa eu passar aqui, no versículo 25, Paulo vai dizer a respeito desse homem: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão. Meu irmão. Ele poderia ter dito: é importante enviar para vocês Epafrodito, ponto. Mas ele disse que Epafrodito era o irmão dele. Se para Timóteo ele disse que Timóteo era um filho, para Epafrodito ele diz: ele é como um irmão para mim. E isso é um título que nós devemos usar com aquele que crê em Jesus. Nós somos irmãos uns dos outros, mas nós devemos viver isso, uma relação como irmãos. E quando Paulo diz que Epafrodito era o seu irmão, era alguém que ele poderia confiar em qualquer momento. Era alguém que estava pronto a se doar, a se entregar por ele. Irmão faz isso. Irmão é solidário. Irmão sorri. Irmão chora. O irmão empresta não só recursos, mas empresta cuidados e emoções para o seu próprio irmão. Então, ser irmão é muito importante. É se interessar por nós, pela nossa dor, pela nossa alegria. E Epafrodito é chamado de irmão. Isso é muito importante para se destacar nessa hora. Mas também diz que ele é cooperador. Operar, a gente usa muito na medicina. O médico fez a operação, a cirurgia, né? Mas operar é trabalhar. Antigamente se usava o termo operário. Então, quando ele diz que ele é cooperador, co é estar com, trabalhando junto, operando junto. Paulo está dizendo que Epafrodito era alguém que ele poderia contar para o trabalho. Tem pessoas que você conta para a festa. Tem pessoas que você conta para o momento em que você está fazendo uma comemoração, ele vem, mas no momento da luta, do trabalho, da dificuldade, ele não aparece, porque ele não é colaborador, cooperador. O que Paulo está dizendo de Epafrodito é muito importante para que a gente aprenda a selecionar pessoas com as quais nós vamos andar juntos. Tem que ser pessoa que some conosco, que reme no barco com a gente, pessoas que queiram estar ali trabalhando com você em uma direção. Até o barco é um exemplo maravilhoso. Se você estiver no barco com alguém e só um remar, você sabe o que vai acontecer? O barco começa a girar. Se só um remar, o barco vai ficar assim, ó.
Agora, se os dois remarem, um desse lado, o outro do outro, o barco vai para frente. Então, esse homem é um cooperador. E a terceira coisa que Paulo fala de Epafrodito, que para mim é muito importante, companheiros de lutas. E eu volto, tem muito a ver com o que eu falei há pouco. O companheiro de festa, o companheiro de alegria, quando tudo está bem, é uma coisa. Agora, o companheiro de lutas é aquele que diz: a sua briga é minha briga, a sua necessidade é minha necessidade. Você pode contar com a minha oração, você pode contar com o meu ouvido, você pode contar com o meu ombro. Então, era alguém muito presente. É alguém que parece com Deus. A gente usa muito o salmista dizendo que Deus é socorro bem presente na angústia. Epafrodito é companheiro de lutas, é companheiro de lágrimas. É alguém que se coloca ao seu lado no vale da sombra da morte. É esse tipo de amizade que a gente deve construir, é esse tipo de gente que a gente deve buscar. Então ele é irmão, ele é cooperador, ele é companheiro de lutas. Em quarto lugar, Paulo diz que ele é mensageiro, eu digo, portador de alegrias. Quando ele veio de Filipos, ele veio com uma oferta da igreja para ajudar no ministério do apóstolo Paulo. A igreja de Filipos é uma igreja que investia muito no ministério de Paulo. Paulo fazia viagens e eles sustentavam o apóstolo Paulo. E é este homem que traz, ele é portador não só de uma palavra de alegria, de esperança da igreja, mas também ele é um mensageiro de alegria para Paulo, e agora seria ao retornar para a igreja, mensageiro de alegria para abençoar a vida dos irmãos que ficaram em Filipos. Por último, no versículo 26, algo que eu quero ler com vocês mais uma vez, 25, pois ele tem saudade de todos vocês, e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Paulo não fala que o gato subiu no telhado, não. Paulo vai falar que ele quase morreu mesmo, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim. Mas olha, ele tem saudade, ele ficou preocupado e angustiado, porque os irmãos souberam que ele quase morreu, e ele queria chegar lá e dizer: estou vivo, estou bem, tirar a angústia do coração dele e se substituir pela alegria. Eu olho a índole desse homem. Quando Paulo menciona isso, ele está mencionando a índole. Quem é esse homem? Um homem grande, um homem que tem saudade, um homem que tem sentimentos, um homem que tem verdade no seu ser. Então nós encontramos aqui duas personalidades, dois exemplos, somados ao exemplo de Jesus Cristo que Paulo já havia trazido antes, e mostra como deve ser a nossa vida, como deve ser o nosso comportar, sobretudo aquilo que está dentro da gente, para depois isso se externalizar. E esses dois exemplos são referenciais para nós. Mas eu não poderia terminar essa palavra sem mencionar o apóstolo Paulo. Nós falamos de Timóteo, de Epafrodito, e agora vamos falar do apóstolo Paulo. Tem muita coisa aqui sobre o apóstolo Paulo, no que ele escreve quando ele fala de si. Paulo reconhece a importância de colaboradores. Isso é muito importante. Paulo é o grande apóstolo. É o homem que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. São 27 livros do Novo Testamento. 13 o apóstolo Paulo escreveu. É autor. É um homem que fez viagem, levou o evangelho que foi pregado primeiro aos judeus para o mundo conhecido de então ali na borda do mar Mediterrâneo. Foi apedrejado, morto quase 2 vezes, foi humilhado, foi preso injustamente, julgado de forma picado por serpentes. Um homem que doou a vida para o evangelho. Ele poderia dizer muito bem: eu sou 10, eu sou insubstituível. Mas quando ele cita esses dois homens aqui, Timóteo, a forma que ele fala deles, de Epafrodito, nós encontramos um grande homem, que sabe que não teria feito o que fez,
se não fosse pela presença de colaboradores importantíssimos. Então, Paulo reconhece a importância de colaboradores na sua vida e se dispõe a elogiá-los. Isso é muito importante. Ele, quando vai falar de Epafrodito, no versículo 29, e diz assim: peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Então, Paulo não apenas reconhece a importância dos seus colaboradores, como pede que o seu alvo, o seu público, dê honra a aqueles que somam com ele no trabalho. Paulo, ele aprendeu com o mestre dos mestres, Jesus Cristo. E quando ele envia esses dois, é para que os dois pudessem ir nessa viagem de volta, um se apoiando nos outros. Quando você ouve o que eu estou dizendo, que ele mandou os dois juntos, você lembra de quem? De Jesus. Jesus chamou 70 discípulos e mandou de 2 em 2, para que no caminho um apoiasse o outro. Por isso os adventistas estão de 2 em 2? Não, são os mormons. Mormons. Então essa ideia de 2 a 2 é essa parceria que faz diferente, porque nem todo dia você está bem. Às vezes os dois não estão bem. Quando você casa, quando você tem um irmão, um dia você não está bem, mas o outro está, e um pode ajudar. No Velho Testamento a gente vai encontrar a pergunta que diz: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? E depois vem a orientação: porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Paulo, quando manda os dois, você lembra que Epafrodito quase morreu, ele tinha que voltar para a casa dele, e ele pensou: ele tem que ir acompanhado. Ele vai com Timóteo, ele vai ter um parceiro de jornada. Então a gente vê aqui Paulo não apenas trabalhando a lógica do reconhecimento, de dar importância aos seus colaboradores, mas de fazê-los parceiros, andarem 2 a 2 como Jesus fez e ensinou que a gente deve fazer. Uma última coisa que eu quero destacar sobre o apóstolo Paulo está no versículo 27 e no versículo 28. Eu tenho dito a vocês que essa carta é a carta da alegria. São 16 vezes que Paulo usa ou o verbo ou o substantivo, em que ele fala do regozijo, da alegria, 16 vezes. Numa carta que tem 4 capítulos, nós vamos ter, em média, por capítulo, 4 vezes a menção à alegria. E Paulo, quando fala da alegria, ele está falando de uma alegria que vem de dentro para fora. Nós normalmente buscamos a alegria que vem de fora para dentro. Não é errado buscar alegrias que vêm de fora para dentro. Quando você tem uma conquista, seu filho passa na faculdade, passa no concurso, você consegue comprar um carro novo, isso são legítimas, são conquistas legítimas, alegrias que vêm de fora para dentro. Mas a alegria de qualidade é aquela que vem de dentro para fora, que você pode buscar em Deus uma paz, uma alegria, independente do que acontece fora. Eu citei o exemplo de que quando Paulo fundou a igreja, lá na cidade de Filipos, ele foi preso, humilhado, surrado, levou chibatadas, foi colocado na prisão com seus pés presos. E Lucas, quando escreve o Evangelho de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que pela madrugada, Paulo e Silas começaram a louvar a Deus. Na escuridão da noite não havia nenhuma luz acesa, esses homens estavam ali acorrentados, e eles começaram a louvar a Deus. Havia algum motivo externo para a alegria? Não havia. É aquilo que vem de dentro para fora. E a gente não busca esse tipo de alegria. Esse tipo de alegria só vem na comunhão com Deus, nas orações, na nossa dependência de Deus. Daí a gente vai entender o que Neemias, na carta, no livro dele, no Velho Testamento, ele diz assim: a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor é aquilo que vem de dentro para fora, que Deus coloca dentro, e eu consigo vencer
os obstáculos externos. Paulo vai dizer que estava tendo, versículo 27, de fato ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, nesse contexto que ele está falando de alegria nessa carta, ele não está bem, ele está preso em Roma. Mas ele não se furta de falar de alegria, mesmo tendo tristezas na sua vida. A vida da gente é assim. Ninguém é feliz 24 horas. Tem momentos que você recebe uma notícia que você não queria receber, que você enfrenta uma luta que parece que é uma montanha intransponível. A vida da gente é assim. Mas o Senhor vai trabalhando no nosso coração, a gente ora, a gente chora, a gente clama, a gente canta, e a gente começa a sentir que está ficando fortalecido, e a fé vem, e a gente continua levantado e olhando para frente sem desanimar, apesar das tristezas. Paulo diz, olha, e Deus não permitiu que ele morresse para que ele não sofresse tristeza sobre tristeza, um momento difícil com outro momento difícil. É assim. É assim. Então a gente vai encarar a tristeza não olhando aquilo que é externo e trazendo a tristeza para dentro. A gente vai encarar a tristeza, é real, está ali, momento difícil, situação difícil, mas você vai aos pés do Senhor e Deus vai te trazer uma alegria, uma força, fé para encarar aquilo que tem que ser encarado. Não tem como fugir. E com essa paz interior você consegue vencer. E aqui a gente descobre de uma forma extraordinária que momentos de tristeza podem ser substituídos por momentos de alegria quando o Senhor age em nós e depois age nas circunstâncias. Perceberam a diferença? Primeiro Deus tem que agir em nós e depois nas circunstâncias. Mas aprenda uma oração. Eu faço essa oração desde 2003. Desde 1994, eu aprendi. Aprendi com a missionária, em 94. Ela dizia, pastor, eu sempre oro assim. Deus, ou o Senhor muda as circunstâncias, ou então o Senhor me muda nas circunstâncias. É isso. Deus tem poder para mudar o nosso interior, e muda, nós aprendemos na luta, nós aprendemos na dificuldade, nós somos aperfeiçoados, e eu gostava de usar uma frase que deixei de usar já há um tempo, vou retomá-la hoje, uma frase que eu dizia muito é assim, muitos são formados nas universidades, outros são formados nas adversidades. Deus nos forma. As lutas são meios de nos fazer crescer, amadurecer, ser mulher, ser homem de verdade. E ele começa a tratar a gente de dentro para fora. Que esses dois exemplos, aliás, 3, Paulo usa o exemplo de Epafrodito, o exemplo de Timóteo, havia usado o exemplo de Cristo. E quando ele está trabalhando nesses 2 exemplos, ele está se revelando também. Que 3 exemplos humanos maravilhosos. Timóteo, Epafrodito e o próprio Paulo. Olhemos para os exemplos que foram destacados. Os destaques da personalidade, do ser desses 3 homens, e possamos nos pautar por eles, para sermos servos de Deus, através desse ensino que a Bíblia nos dá desses 3 homens. Que Deus nos abençoe e nos dê força para que isso aconteça. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, nós nos encontramos muitas vezes tão sem referencial, querendo ser